Esse é o Decisões que Transformam, a minissérie composta por 12 capítulos, 12 dias que nós vamos estar juntos, assim eu espero, e hoje eu vou trazer a aula de número 5, 60 poderosos minutos. Que bom que você está aqui para nós darmos continuidade a essa nossa intenção maior, que é aprender a tomar decisões que realmente transformam a nossa vida. Todos nós tomamos decisões todos os dias. Da mais simples, se você vai acordar às 5 da manhã ou se de repente você vai acordar correndo, desligando o despertador e vestindo a calça do lado contrário. Todos os dias nós tomamos decisões do tipo, o café vai ser puro, com adoçante, açúcar, com leite, eu vou me esforçar, não vou me esforçar, eu vou treinar. As decisões elas são tomadas, mas aqui não. Aqui as decisões devem ser tomadas para somar, nunca para nos manter no mesmo estado ou nos travar. Decisões conscientes é o que eu quero entregar para você, e nós já falamos de vários temas nas últimas aulas, então se você entrou aqui agora, o que está acontecendo? Está acontecendo uma minissérie. Entra aí nessa playlist e vai lá no 1 e começa do 1 para ela fazer sentido para você, combinado? E se você ama as pessoas ao seu redor, à medida que você vai ouvindo isso, se vai fazendo sentido, já vai aqui pensando, anota aí do lado o nome de quem você vai mandar esse vídeo, porque isso tem que ser poderoso. E por falar em poder, 60 minutos poderosos é o nosso tema de hoje. Todos nós temos a mesma 24 horas e já falamos sobre a gestão no tempo, acelerar no tempo, já que não dá para acelerarmos o tempo. A gestão dentro do tempo, acelerar dentro do tempo, não é isso? E como nós já falamos disso, o que eu quero trazer aqui hoje, eu acho que é altamente poderoso e eficaz, é nós olharmos para os nossos dias e não importa a loucura que seja o seu dia, não importa o tanto de atividades que você tem, não importa a lista de prioridades, você colocar como prioridade 000 ali no topo, ter 60 minutos poderosos. Eu recomendo que seja de manhã, mas nesses anos todos eu já ouvi em seminários, palestras, em lives, pessoas dizendo eu não consigo, é impossível, apesar de eu achar que não é impossível, acorda às 6, acorda às 4, mas a pessoa não consegue de manhã. E eu digo, olha, tá tudo bem, então encontra um horário, todos os dias, mas um horário onde você consiga fazer 60 minutos altamente poderosos na sua vida. O que eu quero dizer com isso? Eu gosto das manhãs porque mostra muito para mim, e veja se faz sentido para você, a forma como eu começo a minha manhã, redobra atenção aqui, ó, a forma como eu começo a minha manhã, ela diz muito de como vai ser o meu dia. Não significa, atenção, não significa que se algo menos bom acontece durante o dia, deveria desaparecer só porque eu comecei uma manhã poderosa. Não é sobre isso, é se eu começo a minha manhã trazendo inputs para o meu inconsciente, tomando decisões que meu dia vai ser bom, tendo hábitos que são saudáveis, colocando ação no corpo, colocando movimento na minha vida, quando durante o dia aconteça um imprevisto, e eles vão acontecer, de alguma forma, e olha, se você fizer isso só uma vez não vai funcionar, mas se isso faz parte da minha rotina, no meu dia a dia, quando acontece um imprevisto, eu estou mais preparado mentalmente. E acredite, tudo acontece aqui antes de acontecer aqui no físico, ok? Então, se eu tenho uma hora poderosa, eu começo, é como se eu mandasse uma mensagem para o meu inconsciente e para o universo. Por exemplo, se todos os dias você consegue ler 30 minutos, a mensagem que você está mandando para o seu inconsciente, a mensagem que você está mandando para o universo, e nós mandamos mensagens para esse sistema maior, é: eu quero adquirir conhecimento. Só de você estar aqui, você está mandando a mensagem, porque isso aqui não é para qualquer pessoa. Eu falo 30 minutos todos os dias.
Não é para qualquer pessoa ouvir mais 300 minutos, 400 minutos comigo aqui. É algo realmente para a pessoa falar, opa, peraí, tô aqui, isso aqui é uma coisa mais densa, não é um videozinho de 5 minutos. Quando eu tô vendo vídeos de 30 segundos de 1 minuto, que engraçado, que legal, eu tô mandando só mensagens que eu preciso de distração. Tá claro isso para você? Espero que sim. Então, eu ter na minha vida 60 minutos altamente poderosos fazem 3 coisas comigo. Número 1, eu mando uma mensagem certa e eu estimulo coisas que eu considero um conjunto de coisas, nós vamos chegar nesse conjunto, nos meus, de outros clientes, e para você criar os seus, eu vou te dar exemplos, e que são altamente importantes, mas não é só isso. Eu começo a criar hábitos de talvez, só talvez, em algum momento, dobrar isso para 120. Como assim, Eric? Eu não tenho tempo. Não. Quando é sobre, peraí que a palavra aqui vai vir. Sobre performar. Quando eu pego 60 minutos e falo assim, eu vou caminhar, eu vou estudar, eu vou ler, 60 minutos ele é só entre a minha melhora, é só o que soma para minha vida, é só eu olhar para minha vida, tudo é sobre mim nesses 60 minutos. Pode ocorrer o risco de no meio do dia eu pegar mais 15 minutos e cuidar só de coisas para mim. Mais 60 minutos só para mim. Eu começo a entender a importância dos ajustes e de eu ter hiperfoco. Essa é a palavra que eu queria pegar, hiperfoco. Ninguém performa se não tiver hiperfoco em algumas coisas, porque o mundo está muito na distração, ok? Então essas 2 coisas são importantes. A terceira e mais importante é que você vai criando uma consistência na sua vida. Ela vai acontecendo, é consistente aquilo que você está fazendo e como você está fazendo. Porque, para mim, é quase impossível a minha rotina matinal não ser como é. Então eu vou começar por isso aqui, eu acordo muito cedo na maior parte dos dias, inclusive no domingo, tá? Eu adoro acordar muito cedo, eu provoco acordar cedo. Se eu estou escrevendo um livro como agora, eu preciso acordar às 5 horas da manhã. Faz mais sentido para mim o silêncio da madrugadinha do começo do dia escrever. A minha rotina precisa de um fone de ouvido e som. Aqui é o meu escritório, então eu ligo aquela televisão, aumento o som, e aí eu tô ouvindo um louvor às vezes, porque eu gosto de músicas gospel, ou na maioria das vezes eu tô ouvindo um jazz para escrever. É meio que faz parte de mim. É muito importante para mim, isso aqui anda comigo para todo lado. É um caderno, tenho alguns ali. Então para mim é muito importante fazer isso aqui, ó. Escrever rotina, sabe? Colocar coisas aqui, ó, que são para mim extremamente importantes, mas aqui não é para um checklist. Um checklist eu ponho no telemóvel, ali no Gmail, como eu já disse em outro vídeo. Aqui são as coisas que eu já executei. Então, por exemplo, eu estou gravando aqui a 5ª aula, quando eu terminar eu vou escrever aqui, porque eu comecei a escrever no dia e pus lá. Número 1, oração, já tive minha intimidade com Deus hoje. Número 2, café da manhã com a minha esposa, já tive também. Então é para eu ver o que eu fiz, porque às vezes quando eu vou olhar a semana, e nós ainda vamos chegar numa parte das metas minuciosas que não é esse vídeo, mas eu olho e eu tenho como ter aqui uma direção, senão eu vou navegar às cegas. Olha que palavra importante. Eu não sei para onde eu estou indo, eu não tenho direção, eu tenho uma falsa sensação de que a vida está acontecendo, falsa sensação de que está melhorando, que entrou um dinheirinho a mais, falsa sensação, comer uma comidinha que você mais gosta, falsa sensação, receber um elogio, falsa sensação, não é real. O contrário também é verdadeiro. Se você não tem métrica, e no meu caso um cliente de mentoria cancela, eu penso, caramba, menos dinheiro, menos alguém que eu vou transformar a vida, menos audiência, um vídeo dá errado, agora é uma falsa sensação. Agora, se eu tenho uma métrica, eu olho e penso assim, caramba, esse vídeo saiu errado. Eu vou dar um exemplo. Estava em Zurique esses dias e gravei um vídeo na recepção do hotel, incrível, o vídeo super legal, 15 minutos, o microfone estava desligado. Não tinha jeito. Eu olhei para aquilo e comecei a dar risada. Eu ficaria puto, eu ficaria nervoso. Se fosse o único vídeo da vida, mas eu gravo 1 ou 2 por dia. Então eu pensei, pronto, apaguei o vídeo, testei antes e gravei em seguida. E no final, sabe o que eu pensei? Ficou muito melhor do que o primeiro. Então, porque eu tô com a minha mente preparada para aquela ação. A consistência que eu tenho tido, uma falha ou outra, que ali foi uma falha, né?
Não foi de propósito, mas eu não testei antes. Agora, antes de eu gravar esse vídeo, eu gravei antes. Teste. Fui lá ouvir, ok, tá. Entendeu o que eu quero dizer? É importante. Essa rotina de escrever o que eu fiz me mostra na realidade. Um checklist não significa que eu fiz ele todo. Não significa. Então eu começo a ver realmente... E às vezes eu pego meu checklist e falo, caramba, mas eu tinha 12 tarefas, aqui tenho anotado 6. Por que eu cancelei 6? Por que eu mudei a prioridade? Porque coisas acontecem, mas eu consigo ter uma métrica mais incrível e eu consigo gerir dentro do tempo a minha vida. 60 minutos importantes que você pode fazer coisas que são incríveis. Teve uma fase que eu tomava banho gelado. Tô para voltar com isso, porque eu gosto, e o tempo tá melhorando aqui na Europa, entrou a primavera, eu tô pensando em voltar agora com isso. E eu tomei durante o inverno, atenção, né? Nem vou falar sobre isso, porque foi um desafio. Quando eu olho para esses 60 minutos, e eu falo isso numa mentoria individual, as pessoas me perguntam assim, Eric, tudo bem, mas como é, essencialmente, que eu deveria... O que eu deveria trazer para cá? E eu vou te dizer, calma. Você pode trazer um conjunto de coisas ou uma única coisa. É você que entende o que é melhor. Eu traria um conjunto. Por exemplo, você pode acordar logo cedo, mas a atitude começa ao abrir os olhos. Se você gosta e tem intimidade com Deus, conversa com Ele ainda na cama e agradeça. Se você não tem, agradeça o universo. Não quer agradecer ninguém, respira, mas levanta da cama logo. Pá, levanta e vai fazer o que você tem que fazer. Eu, por exemplo, minha esposa gosta de tomar um cafezinho antes dela levantar para tomar banho. Eu preciso tomar banho antes, então eu vou logo tomar um banho, e já levanto, e já olho debaixo do chuveiro, e já olho pro espelho, e tenho ali uma intimidade comigo mesmo. Acredite, eu tô olhando no espelho e falo para mim mesmo, hoje é o seu dia, hoje é um dia especial, hoje é um dia que você tem que tocar vidas, hoje é um dia que você tem que ajudar as pessoas, hoje é um dia que tudo vai acontecer para você e pro mundo. Hoje é um dia, entra em sincronicidade. Eric, foco. Palavras mais ou menos assim, motivacionais para mim. Me troco, e aí eu começo o meu dia. Primeiro café na cama. Esposa, beijinho, como é que tá? Tomamos... Ela normalmente está no segundo café já. Ou às vezes no primeiro, mas estamos ali, vem pro escritório. Aí eu vou fazer a minha rotina poderosa. É pegar o meu caderno, olhar o que foi ontem e anteontem, tem esse hábito de dar uma olhada. Normalmente, ele muda isso, mas normalmente eu fecho os olhos, sento naquela poltronazinha ali onde eu atendo algumas pessoas, que eu atendo muito pouco presencial, muito pouco, cada vez menos. Fecho os olhos e aí eu vou fazer um exercício que eu adoro e posso ensinar aqui rapidamente, que é uma respiração de 3 fases, que ela é, eu puxo pelo nariz, bem devagar, coloco os pés aqui assim, sabe? E solto pela boca. Mas a tendência é essa, fazemos mais rápido. E aí o que eu tenho que fazer aqui? E super recomendo esse exercício. Super, vai oxigenar, vai fazer diferença. Mas eu super recomendo com música. Então tenta colocar um sonzinho aqui e eu puxo bem devagarinho. Eu vou anotar uma coisa aqui, daquelas para não esquecer. Eu vou pôr um link aqui, fora os que eu já ponho da comunidade, as coisas. Não, melhor. Vá para a comunidade e me pede lá na comunidade do WhatsApp. Eu quero áudio e meditação. E eu vou te mandar os áudios, 2 ou 3 que eu tenho, são os que eu mais uso, ok? Se você quiser, entra na comunidade e me pede lá. Então, eu inspiro pelo nariz e vou prestando atenção, eu preciso fazer com que isso fique bem devagar. Eu vou explicar mais rápido por causa do nosso tempo. Aí eu puxo bem devagarinho o ar e solto. Eu faço isso 5 vezes, mas 5 vezes poderosas, é bem devagarinho mesmo. Nesse momento onde o ar está entrando pelo nariz e saindo pela boca, como se tivesse um canudinho assim, eu estou soprando bem devagarinho. Quem tem gato tem pelo pela casa, né? Eu estou falando, tem um pelo voando aqui do meu gato. E eu vou soltando bem devagarinho, eu faço 5 vezes, mas a minha atenção está na inspiração e na expiração. A minha atenção eu consigo fazer isso mais devagar ainda. Quando eu chegar na 5ª vez, eu começo o processo de novo mais 5 vezes, mas imaginando que uma luz azul está entrando. Então eu imagino que tem aqui uma luz, uma frequência, ela faz assim, ó, e entra no meu nariz. E ela vai passar pelo meu corpo rapidamente, limpando qualquer coisa tóxica. E aí eu solto pela boca. Eu não estou dizendo que essa luz cura, eu não estou dizendo que essa luz ela vai mudar a tua vida, eu não estou dizendo nada disso, mas eu gosto de acreditar que é uma luz curativa, porque tudo está aqui. Então eu falo que ela limpa, cura, lava, leva e tira. E eu imagino que pela boca sai amarelo.
normalmente um amarelo mais denso e depois vai ficando bem quase transparente. Isso é inteligente. O que eu fiz aqui? Eu mandei um comando que está entrando azul para limpar e sair no amarelo para tirar mesmo os resquícios que estão dentro de mim. Segunda fase. Terceira fase, eu faço isso já mais devagar ainda. É possível mais devagar, sempre é, mas pensando no dia. Aí eu começo a pensar que hoje, bem calmamente, vai ser um dia incrível. E eu, como sou muito expressivo, eu faço isso mesmo com a cabeça. Eu tô aqui, eu faço assim. Mas eu pensando, hoje vai ser um dia incrível. Eu gosto muito de falar com a boca. Eu falo, fala com a sua boca. Não é só falar no pensamento. Então, às vezes eu falo aqui, Eric, hoje é dia para arrasar. Você tem o atendimento da Maria, do João. É para ajudar ele a parar de fumar mesmo, porque eu já vi minha agenda antes. Hoje é o dia da palestra. Eu palestro muito, então hoje é o dia de tocar muitas vidas ao mesmo tempo. Hoje, por exemplo, lembrei agora, eu fiz assim, ó, hoje essa aula tem que ser brutal, eu quero entregar o melhor. Como eu tenho uma conexão com Deus, eu ainda antes de ligar o vídeo, ainda fiz uma oração para que Deus me ajudasse a encontrar as palavras certas para tocar o coração de vocês. Então assim, quem não tem essa conexão tá tudo certo, não quero aqui te evangelizar, mas para mim faz sentido, que não tem nada na minha vida que eu faça que não seja para realmente tentar, o máximo que eu puder, estar em sintonia com o Criador e levar essa sintonia para as pessoas, para elas mudarem as vidas delas, ok? Então eu fiz esse passo. 5 respirações ajustando para mais lento, 5 inspirando azul e soltando amarelo, e 5 tomando consciência e mandando mensagens para o meu dia. Quanto tempo isso demora? Bem feitinho, 10, 15 minutos no máximo. Então da minha 1 hora, 15 minutos já foi, né? Ok. Depois, às vezes, eu preciso traçar qualquer coisa. Eu vou dar um exemplo. Hoje, eu termino de gravar aqui, estou olhando a hora, eu tenho uma reunião importante com um grupo de uns eventos que eu e a Sheila vamos fazer agora no Brasil a partir de junho. Quando eu terminar essa reunião, aí eu vou pôr um sonzinho, ou seja, eu não usei minha hora toda de uma vez. Hoje eu não consegui. Hoje. Aí eu ponho um sonzinho aqui e aí eu vou escrever algumas coisas. Eu tenho uma mentoria só para empreendedores, chama Empreendedor Sem Dor. Eu e o Enio Mota, eu falo de desenvolvimento pessoal e ele fala de finanças, ele é economista. Juro que não é uma publicidade, eu tô mesmo te mostrando como é meu dia. Aí eu vou pôr esse fonezinho, pego folhas em branco, e aí eu pego a caneta, ligo o som. Que música você ouve? Aí aqui eu uso um violão cella, o violão, eu acho aquilo lindo, ou um violino. E aí eu começo a escrever à mão. Grava isso aqui, essa informação. Eu uso muito o telemóvel, celular e uso muito o meu computador, mas escrever à mão é como se o inconsciente falasse, opa, tá mesmo comprometido. Muitos músculos aqui envolvidos, aí eu vou desenhar. O que eu estou desenhando? Uma mentoria específica que a gente vai fazer para uma empresa agora. Estou desenhando, claro, a minha parte, ele é dele, tivemos juntos ontem, então eu tenho que desenhar. Quando eu termino de desenhar, eu risco, eu ponho, eu faço um monte de coisinhas, e aí eu olho, já não deu mais tempo, eu tenho atendimento. Então, depois eu vou passar isso pro computador, vai pro lado da minha mesa. Já usei aqui talvez mais meia hora. Eric, mas sobrou quanto? É óbvio que eu não tô olhando que eu só tenho 60 minutos e tem que usar aquilo. Não. Se der tempo eu vou ler um livro, se não der tempo eu vou usar meia hora para ler depois, mas eu preciso mandar as mensagens certas pro inconsciente. No meu caso, sendo muito honesto, eu não uso 60 minutos só para mim, eu acho que eu uso mais de 2 horas do meu dia, mas eu tenho uma liberdade que talvez você não tenha e tá tudo certo. Eu só tô tentando te mostrar, eu não quero exibir, dizer que eu sou mais importante porque eu tenho mais tempo, porque eu não tenho, eu tenho muita coisa para fazer, mas eu consigo direcionar. Por exemplo, eu não consigo caminhar todos os dias, mas eu consigo às vezes dar 1 hora para mim aqui dentro do escritório e 1 hora na rua caminhando. Tem gente que não consegue, mas também eu acordo às 5 da manhã e tem gente que não quer acordar às 5 da manhã. Estão compreendendo o que eu quero dizer? Tem aqui um preço, eu não sei o que você quer pagar. Eu adoro usar minha 1 hora, 1h30 logo cedo, das 5 às 7 acabou e uso tudo. Mas nem sempre eu consigo. Às vezes eu estou envolvido escrevendo um livro, não vai apitar e eu vou falar acabou. Porque eu ponho para apitar mesmo a cada 30 minutos quando eu estou com tarefas escritas, para eu não me perder. É muito importante para isso acontecer. Fazer reflexões, fazer caminhadas. O dia que você descobrir que é altamente poderoso você caminhar no mínimo 30 minutos, caminhar rápido, ouvindo podcast, ouvindo vídeos, porque às vezes eu ponho um vídeo mesmo, não estou vendo, mas ponho no bolso o celular e estou ali caminhando rápido, não estou falando correr.
para você suar, para você mandar uma mensagem certa. Outro dia eu disse isso numa live, uma pessoa disse assim, eu não sei se você sabe, por você ser casado com uma nutricionista, que caminhar não emagrece. Mas eu não caminho para emagrecer, eu caminho para emagrecer, eu cuido da alimentação. Para emagrecer eu não ingiro álcool, para emagrecer eu faço outras coisas. Eu estou focado em mandar a mensagem certa, oxigenar minha mente. A caminhada ela me liberta. E eu acredito que ela liberta qualquer pessoa. Caminhar rápido, correr liberta, apesar de machucar algumas coisas no corpo, mas eu acho que liberta muito a caminhada. Então, se você conseguir pôr isso todos os dias, é muito legal. Você pode usar esses 60 minutos para aumentar a sua frequência. Como assim? A meditação aumenta a frequência? Auto-hipnose. Eu vou insistir, se você ainda não está na nossa comunidade do WhatsApp, vai lá, porque nós temos uma aba só para nutrição, e é gratuito, gente, é gratuito. Temos uma aba só para treinamento mental comigo, nutrição com a Sheila, temos uma aba sobre frequência, nós temos abas diferentes quando a gente pega uma entrevista, ouve um podcast, ouve de alguém que nós gostamos, nós colocamos lá. Às vezes eu partilho um PDF, um livro em PDF, algo que eu recebi, falei, cara, gostei, vou partilhar para as pessoas também verem. Vai para lá que você vai gostar muito. Anda comigo e com a Sheila pelo menos um ano. Não é 12 vídeos. Anda um período com a gente. Anda, ouve, se alimenta, bebe água na fonte, que nós queremos entregar mais para você, nós queremos entregar muito para você. E lá tem uma aba que eu falo de auto-hipnose, eu pratico auto-hipnose, eu convido pessoas, às vezes eu faço um direto e falo assim, não é um direto, desculpa, é no Zoom. Olha, vamos fazer auto-hipnose hoje, vai ter às 10 horas da noite, aí reunimos uma galera, e vamos fechar os olhos e aí você vai aprender cada vez mais. É óbvio que eu tenho produtos pagos, Seja Líder da Sua Vida é uma mentoria que tem um investimento. É óbvio que a Sheila tem áudios de programação mental para você ouvir à noite. Esses áudios não são dados, eles são vendidos. Mas nós transbordamos muito. Isso aqui é transbordar, se você não entendeu essa palavra. Nós damos muito. E nessa comunidade, nós entregamos absurdamente. Nós damos tudo que nós podemos. E algumas coisas nós anunciamos para quem quiser ir para algo mais premium, mais pessoal. Mas não precisa. Eu estou deixando isso claro para as pessoas não pensarem assim, mas não existe almoço grátis. Não existe mesmo, gente. Se a pessoa está dando uma coisa, ela está vendendo a sobremesa. É claro que eu quero que pessoas comprem o meu livro. É claro que eu quero que as pessoas venham para a minha mentoria. Mas não é só para eu ganhar, já que esse é o meu trabalho, e eu acho que é honesto e é certo. Mas é para você também evoluir e aumentar aqui a sua capacidade mental. Tá claro isso? 60 minutos poderosos. Tem gente que quer tirar um dia da semana. Tem gente que fala, eu vou tirar durante as férias. Eu vou indo para o fim do vídeo te dizendo uma coisa. Não é sobre acumular. Eu vou acumular toda a energia e sábado eu tenho um sábado inteiro para mim. Não funciona, tudo é válido, mas não funciona tão bem quanto todos os dias você se dedicar 60 minutos. Todos os dias. Sabe por quê? É porque você está dando uma carga em você. Pss, uma carga, pss, outra carga, pss, outra carga. Esse barulhinho é um choque. Uma carga todo dia. Do que um dia só você ir lá e se abastecer totalmente. Eric, mas eu só posso assim. É o que é. Mas se você conseguir pegar 60 minutos de uma vez como eu, ótimo. Se você conseguir pegar 120 minutos, caraca, como você tá, que bom, envolvido, comprometido. Mas se você não consegue, pega 10 de manhã. Como eu disse, muitas vezes eu pego 15 minutos da meditação, vou para uma sessão e pego outros mais 15 minutos, pego um horário do meu almoço para fazer alguma coisa, pega um horário que você pode. Hoje de manhã, como eu tô com muita coisa, eu pus essa camisa e um moletom e a minha mulher logo perguntou assim de mim, tu vai caminhar agora? Eu falei, não, vou gravar, tem uma reunião agora com os meus sócios do Brasil, tem não sei o quê. Mas você tá com essa roupa por quê então? Porque eu vou caminhar na hora do almoço. É o horário que eu tenho hoje. Como eu tô com o dia preenchido até a tarde, é o horário que eu tenho. Então eu vou caminhar 30, 45 minutos na hora do meu almoço. E aí você deixa de almoçar? Não, eu só vou sair para caminhar meio-dia. Quando eu voltar, eu vou tomar um banho, sento e almoço. Mas eu preciso fazer isso, eu preciso desse estímulo para eu me sentir bem. Então qual é o estímulo que você precisa para você acrescentar dentro desses 60 minutos? Vamos falar de uma coisa aqui importante. Não desvalorize esses 60 minutos. Não desvalorize de todos esses 60 minutos, porque você pode achar que é muito pouco para você. Tem pessoas que não fazem nada. A minha esposa é nutricionista, como vocês bem já sabem, esse grande amor da minha vida aqui, e ela diz assim às vezes,
No começo eu estava 18, quase 19 quilos mais gordo e pretendo emagrecer mais. E eu fazia escolhas muito erradas. E ela falava assim, corta só a batata. E eu pensava, por que a batata? Se eu tomo vinho, se eu tomo cerveja, se eu tomo Coca-Cola todos os dias, refrigerante... E depois eu fui entendendo que eu precisava mesmo era cortar uma coisa e depois tirar outra e depois substituir outra e depois diminuir, não cortar. Por exemplo, eu adoro chocolates, eu não tiro chocolate da minha vida, mas de vez em quando eu como um bombom. Viemos de Zurique, da fábrica da Lindt, trouxemos um monte de bombom, mas eu não como 10 bombons no dia, nem todos os dias eu como um, mas de vez em quando eu pego um lá e como um. Então esse autocontrole que eu não tinha e a maior parte ainda não tem, ele vai sendo adquirido à medida que você vai mudando o hábito. Tem pessoas que dizem para mim, eu não consigo caminhar 30 minutos. E eu falo assim, cara, eu faço 10 quilômetros fácil, mesmo fácil. Mas eu tinha dificuldade de fazer um. Hoje eu tô na onda de caminhar 30, 45 minutos, sem, eu olho a quilometragem, porque eu ponho no relógio, mas sem me preocupar com isso, ok? Para mim é isso hoje. Mas pode ser que você faça isso e se preocupe mais com isso, tá tudo bem. Mas começa caminhando 10 minutos então. Começa lendo só 10 páginas de um livro. Mas tenta preencher os 60 minutos. Poxa, isso é sobre a sua vida. Não se engane, lindona, bonitão, não se engane. Não vai me dizer que você não consegue se dedicar 60 minutos a você. E tem pessoas que me dizem que não conseguem. Quando me dizem isso, o que eu digo é, olha então para a vida que você tem. Se você não consegue 60 minutos para você, tu consegue o quê então? Para de achar que seus filhos são os seres mais importantes do planeta, porque eles não são. Eles vão crescer e vão embora para a vida, é a vida natural. Para de achar que a sua esposa ou o seu marido é a pessoa mais importante antes de você. A minha esposa é a pessoa mais importante depois de mim. A mais importante de todas. Mais que os meus filhos, mais que todo mundo. Mas depois de mim. Antes de mim, não. Porque se eu também não me cuidar e me deixar e ganhar 200 quilos e não trabalhar, cara, essa relação vai acabar. O amor acaba também. Vocês estão achando o quê? Não existe nada no mundo que vá substituir uma saúde mental. Se minha saúde mental é horrível, entende onde eu quero chegar aqui? Então eu preciso me cuidar antes para eu cuidar do resto todo. Outro dia alguém me dizia assim, uma cliente minha, poxa, mas é que minha filha é tudo para mim. Eu entendo, mas tudo é você. Porque se você não se cuidar, é a história das máscaras de oxigênio no avião. Quando a máscara de oxigênio cair, se você não andou de avião, eles dizem isso. Coloca primeiro em você e depois em quem está do seu lado e depois numa criança. Porque se você vai primeiro e põe na criança e salva a criança, você vai desmaiar sem oxigênio e vai morrer. E aí você não vai fazer mais nada por ela. Ou não vai morrer talvez, é só desmaiar. Mas então eu primeiro tenho que cuidar de mim. Eu ponho a máscara em mim nesses 60 minutos, cuido da minha mente, cuido do meu corpo, cuido da minha vida, cuido da minha performance. E aí eu vou performando. Em alta performance, eu vou cuidar de todos os outros, inclusive de você que está aqui me vendo, que eu estou aqui transbordando para cuidar de você também. Agora, se você também não está buscando uma alta performance, está tudo legal, top, está tudo bem, mas o mínimo que você tem que cuidar, a gente não tem um mínimo de higiene, tem gente que tem muita higiene, fio dental, escova, limpa a língua, e eu acho lindo, tem gente que tem um mínimo de higiene, mínimos olímpicos você tem que fazer. O mínimo. O mínimo é você ter uma higiene mental. O mínimo é você ter... Eu não estou falando de você usar 24 horas para você. Eu estou dizendo que você usar só 60 minutos. Agora, isso é tão viciante... Escreve o que eu vou dizer. Escreve aí, ó. É tão viciante... Ou melhor, fala com a tua boca. Isso, fala em voz alta. É tão viciante que eu vou querer cuidar de mim em tempo integral. Fala com a sua boca de novo. Isso é tão viciante... que eu vou querer cuidar de mim em tempo integral. Aqui em casa eu cuido de mim, a Sheila cuida dela, e aí um consegue cuidar do outro. Eu só dou importância em cuidar dos outros, como eu estou aqui cuidando de você agora, quando eu cuido de mim antes. Então esses 60 minutos ele é altamente importante. Então não desvalorize isso, isso é brutal, isso é incrível, isso é mágico. Valorize o se cuidar, cuida de você. Dedique 60 minutos, é aos pouquinhos, é 10 páginas de um livro hoje, é 10 amanhã, é um curso online. Olha, 30 minutos que você está usando aqui para fazer essa série. Vou te dizer,
Se você está gostando, se prepara, porque aqui na minha caixotinha, aqui na minha cabecinha, eu já estou pensando na segunda. Quando chegar no 12º episódio, eu já vou estar anunciando, ou perto disso eu vou falar, olha, quando terminar já tem a série tal. Não vou contar ainda qual é, não vou. Se você quiser sugerir um nome, põe aí nos comentários. Olha, eu podia falar sobre medos e fobias, coloca. Eu podia falar sobre depressão, coloca. Podia falar sobre como nós damos a viragem, a virar a chave para mudar de profissão. Tem muita gente querendo fazer uma transição de carreira e não sabe como. Podia falar de espiritualidade. Coloca aí para mim o que você acha que deveria ser a próxima série. Eu já tenho uma ideia, não vou compartilhar ainda porque eu quero ouvir a sua, mas isso é muito importante. Como sempre, eu vou dizer para você, curte esse vídeo, porque se você curte, o YouTube entende que há relevância. Olha, foi bom, 30 minutos e curtiram e comentaram, e ele distribui para mais pessoas terem acesso. Pessoas que às vezes nós não conhecemos. Agora, aquelas que você conhece, essas não tem desculpa. Tu pode clicar aí na setinha, encaminhar para ela, copiar o link. Se você conhece mais ou menos, pesquisa aí onde você pode, nem que você copie lá na barra e cole, põe no grupo da família e fala, vejam esse vídeo, vejam essa série, esse tema dos 60 minutos é importante para você, e tem outros temas, não só copia e cola, explica para a pessoa o que é, para ela também não ficar cega e falar, eu não vou ver. E aí você não está contribuindo, você acha que está. Não tenha vergonha, isso é uma coisa positiva. Então, me ajude a ajudar outras pessoas. Bonito isso, né? Me ajude a ajudar outras pessoas, porque sozinho nós vamos bem rapidinho, mas juntos nós vamos mais longe. Então, vamos trazer mais pessoas para andar conosco, mais pessoas para vir para a comunidade no WhatsApp. Aqui nos comentários tem um link, clica lá. Se você chegou aqui já no 5º vídeo, nessa aula, e está olhando para isso, é 5º vídeo ou 6º? Eu já estou aqui pensando, mas eu vou olhar. Se você está aqui pensando, 5ª aula, se você está aqui pensando assim, poxa, eu quero mais, eu quero evoluir mais, nem quero esperar a série terminar, eu vou até o fim, vá até o fim, mas eu quero evoluir mais, também tem um link aqui da nossa mentoria Seja Líder da Sua Vida. Eu não sei quando você vai ver no vídeo, eu não sei se vai ter turmas abertas. Nós abrimos algumas durante o ano, ela é 100% online. E durante 6 meses eu faço 12 encontros, eu e a Sheila, ok? Esses 12 encontros, eles são quinzenais, eles são pelo Zoom, e nós temos sempre 2 turmas abertas. Uma que começa muito cedo para aqueles que gostam de acordar às 5 horas da manhã, porque é bem cedinho antes do dia começar. E uma outra turma para aqueles que gostam do pós-laboral. E às vezes nós temos uma turma aos sábados, mas não é sempre. Então clica no link, entra lá na página, dá uma olhada, percebe o que eu e a Sheila vamos entregar em 6 meses, nesses 12 encontros de 2 horas cada encontro. É ao vivo, fica gravado numa plataforma, mas é ao vivo. Você pode ver na hora, eu pode ver depois, mas ele é muito interessante, são 24 horas de entrega, né? 2 horas por quinzena, e é bárbaro, porque nós vamos ajudar você a despertar a liderança pessoal. Liderança não é cargo, liderança não é uma função, liderança é comando interno, e eu quero somar ainda mais na sua vida, então vai para lá. E amanhã nós nos encontramos aqui para a 6ª aula dessa linda e incrível minissérie sobre decisões que transformam. 4, 5, 10 beijos aí no seu coração, e mais ainda se você colocar em prática, e logo amanhã você já separar 60 minutinhos para você.